Bom, perfeito. Então, boa noite a todos. Eu reafirmo os meus mais sinceros agradecimentos ao professor Simão pelo comparecimento aqui para nos dar uma aula aí a respeito de moeda, curso forçado de moeda e que tais, né? E criptoativos agora nos desafiando a mente e os estudos. O professor Simão dispensa apresentação, eu não vou pegar e ler aqui o currículo dele. Eu, aliás, nem sei se ele já está. Simão, você está titular ou você está associado ainda? Eu estou associado, professor, estou associado. Já devia estar titular, né? Queria eu ter amigos como o senhor, me alçarem a titular, mas ainda Não, sou, sou um mero associado, já há 10 anos, professor associado. não faz mal. É como o meu caso, eu também demorei para chegar a titular, mas não tem importância. Ainda que serodiamente, o importante é a gente chegar no último degrau da carreira e tentar passar um pouco daquele saber das experiências feito de que nos falava Camões, né? Agora, em vez de citar o Fernando Pessoa, eu cito o Camões, o outro gênio português, né? Que a gente admira tanto. Afinal de contas, muito da nossa cultura veio, evidentemente, da gente lusitana. Né? Então, em vez de falar currículo, eu lembro mais um verso do Camões: cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. E com isso eu passo a palavra para o nosso queridíssimo professor Simão, para a exposição sobre esse tema verdadeiramente desafiador, que é a questão da moeda, da criptomoeda, como considerar tudo isso. Há pouco nós agora, extraoficialmente, batíamos um papo aqui e comentávamos uma coisa curiosíssima que, sem dúvida, ele irá reproduzir a vocês, que é tentar pagar com dinheiro vivo, com Libra, num lugar em Londres e dizer: não, não, dinheiro nós não aceitamos, né? Nós aceitamos Bitcoin ou aceitamos cartão de crédito, né? Bom, isto parece-me que na ordenação jurídica brasileira seria inadmissível, dado o curso forçado, né, do real. Agora, quanto à questão dos cheques, meu caro Simão, não sei se você concordaria comigo ou não. Eu fui indagado muitas vezes, né, porque estava na associação, na consultoria da Federação dos Bancos, se era possível ou não o estabelecimento dizer não aceitamos cheques, e com todo o prestígio que eu até, por dever funcional, deveria dar ao cheque, eu me via na contingência de falar: olha, cheque é muito bonito, mas não é pagamento, é meio de pagamento, né? Que é, como você disse muito bem, é um título de crédito que encerra uma ordem de pagamento à vista, né? Mas não pode ser equiparado ao papel moeda, não pode ser pagamento. Então, um estabelecimento qualquer comercial tinha sim o direito de dizer: olha, nós não aceitamos cheques, né? E por que faziam isso? Porque recebiam tanto cheque sem fundo que acabavam temendo, né? Não receber efetivamente. Bom, mas eu acabo falando mais do que a boca se me deixar falar, então, com a palavra, o eminente professor José Fernando Simão, que mais do que tudo isso, sobretudo, é um estimadíssimo amigo. Com a palavra, Simão. Bom, professor Nilton, muito obrigado pelo gentil convite. Agradeço aos meninos e meninas que estão sempre, enfim, generosamente querendo me ouvir, todos os amigos e as amigas que querem me ouvir. Professor Newton, eu dizia nesse off-record dos bastidores que, para mim, causou muita estranheza agora em janeiro em Londres, em junho em Londres, junho passado, quando eu fui comprar um sanduíche em Londres e descobri que não aceitavam a moeda de Libra. Aquela velha moeda com a cara da rainha, que estava há 70 anos no mercado londrino, a moeda não era aceita. Não aceitamos cash, só cartão. E para mim isso gerou alguma estranheza, e eu discuti com os meus
amigos de lá da Inglaterra, os ingleses, e eles diziam que para eles também causava alguma estranheza, porque afinal isso gera uma obrigação do sujeito ter uma conta em banco, porque para pagar com cartão pressupõe-se uma conta bancária, e daí o sujeito que não quer ter conta bancária, porque é direito dele não tê-la, enfim, não há na Constituição Federal brasileira e nem nas regras britânicas uma obrigação de ter conta em banco, ele é um sujeito que não come o sanduíche dele porque não tem conta em banco, né? E eu dizia para vocês antes da gravação que, para minha surpresa, ontem, no shopping aqui, em São Paulo, também, eu fui tomar um café numa rede que é uma rede internacional e tinha lá, não aceitamos dinheiro, só cartão. O que me levou a uma dúvida do que significa hoje em dia o curso forçado da moeda, porque, para nós, sempre foi um paradigma que a moeda decorre da soberania. E se o Brasil é um país soberano, a moeda tem o curso forçado. Forçado não é curso optativo. O adjetivo forçado se opõe ao optativo. Eu me lembro, professor Newton, que sempre que a Argentina, por uma infelicidade dos argentinos, passou por crises, a primeira coisa era não aceitar lá a moeda local e pedir pagamento em dólar, euro, moeda estrangeira. Era a prova de que o Estado argentino estava falido e que a própria soberania da Argentina estava comprometida. Então, quando os alunos nos anos 90 perguntavam: é possível que o estabelecimento não aceite cheque? Eu dizia: claro que sim, porque é uma razão clara. Cheque implica risco, risco de não pagamento, ou seja, o chamado cheque sem fundo. Mas eu nunca imaginei, professor Newton, que o estabelecimento fosse optar por não receber dinheiro, porque o risco da moeda viva, quando eu falo dinheiro é a nota ou a moeda metálica, é uma eventual falsificação. Mas o que também não é exatamente a regra. Hoje, eles até na Europa têm aquelas canetas, são tipo marca-texto, que eles passam na nota para verificar a autenticidade. É verdade que as notas como de 500 euros, por exemplo, são problemáticas. Você vai tomar um café por 2 euros e dá 500 euros, a pessoa não tem troco, isso pode gerar um problema. Mas a moeda, o papel moeda, sempre foi aceito. E, de repente, a gente está vendo uma tendência que eu vi na Inglaterra e vi ontem em São Paulo, de não aceitar mais o papel moeda. O que eu pergunto, como primeira reflexão ao nosso grupo, será que é constitucional impedir o curso forçado da moeda e só vender café para quem tem a conta em banco? Porque eu posso pagar o café com Bitcoin, mas não posso pagar com real em nota e nem em moeda. Não sei, eu acho que é uma coisa que gera alguma estranheza aos estudantes de direito, porque, no mínimo, eu estou gerando uma parcela da população de alijados da compra deste café. Deste, eu lhes garanto, ele não compraria se não tivesse o cartão. Então, só para imaginar um detalhe, o sujeito acabou de receber seu salário, vai ao banco, saca e fica com R$0 na conta. E vai tomar esse café no shopping. Não toma o café. Porque ele tem dinheiro, mas não tem saldo bancário para tomar o café. Essa é uma primeira reflexão. Uma segunda reflexão que eu queria fazer com vocês, e depois, evidentemente, eu vou passar pelos artigos do Código Civil, um a um, para a gente conversar sobre eles. Quando eu tive essa experiência em Portugal, por conta do nosso amigo Fernando Araújo, que faz esses cursos com vários convidados, falando de vários temas simultâneos, os cursos não são monotemáticos. Tem professor de civil e trabalho, e penal e processo civil lado a lado discutindo temas jurídicos. E eu aprendi sobre a existência das criptomoedas e que eu acho que é melhor chamar de criptoativos, porque moeda tem a ver ainda com a soberania e com a emissão por um poder central, vamos chamar assim. Eu fui logo estudar o que era o tal do Bitcoin, que ainda para mim é o mais famoso, e perguntei se eu podia comprar Bitcoin, porque me causou alguma estranheza imaginar que é uma moeda que eu não pego na mão. E eu comprei Bitcoin, está no meu celular, eu não sei onde ela está até hoje, já me explicaram várias vezes do wallet, várias coisas, mas eu não vejo o Bitcoin, eu não consigo vê-lo. Eu sei que eu tenho lá um negócio que eu dei um clique, comprei um negócio, agora eu não sei bem se eu consigo vender, não consigo, até preciso de uma consultoria com o Manuel, meu amigo do Sul, Manuel Neubart, que é o cara que entende de Bitcoin. Mas para dizer o que para vocês? Que eu tive uma experiência pessoal no meu escritório com contas encerradas de clientes meus, porque são pessoas que negociam as moedas, as criptomoedas, tá? Eu vou usar mais genérico Bitcoin para ficar mais fácil, mas quando eu falar Bitcoin, são as moedas, as criptomoedas. E ele negocia, compra e vende, e um dia o banco encerrou a conta, dizendo que ele não podia fazê-lo, mas assim, encerrou sem nenhum motivo. E depois nós descobrimos que mais de um cliente que também tem essa operação econômica tinham as contas encerradas por serem negociadores de criptomoeda. E curiosamente, nós entramos com várias ações, e conseguimos liminar em todas delas para reativação das contas até que o mérito fosse decidido, e um dos casos já foi julgado pelo Tribunal de São Paulo,
que entendeu-se que essa prática do banco é uma prática abusiva. Proibir a pessoa de ter a conta no banco porque ela tem nessa conta movimentações. Que isso não era motivo suficiente. E mais do que isso, que se fosse, que o banco justificasse. Porque o mero encerramento da conta sem nenhuma motivação justificativa era abuso da posição contratual do banco com relação ao cliente. Então, também daí eu pedi ao Manuel Trindade para expor um pouco aos meus assistentes estagiários sobre o que era a criptomoeda, os criptoativos e assim por diante. E, portanto, eu tenho algum conhecimento sobre o tema que é suficiente para saber que o Bitcoin está num wallet. E que se eu perder a senha do wallet, eu já vi na televisão que eu nunca mais recupero o Bitcoin. Tem um americano, né, que perdeu a senha e tem lá trilhões em Bitcoin. De qualquer maneira, o que o João me pediu, então, professor Newton, realmente reitero o agradecimento para falar para o grupo de Vossa Excelência, que é um amigo de longa data e um professor exímio, e um professor que é um poeta, então ele reúne talvez duas grandes qualidades do ser humano, sabe direito, sabe poesia, isso não é pouco, isso não é pouco. Eu pensei, professor Newton, em falar um pouquinho com os alunos da estrutura do Código Civil sobre pagamento, os princípios do pagamento, para entender melhor onde é que está o 318 das convenções em moeda estrangeira, o ouro, e então fazer uma pequena contextualização que o Código Civil resolveu elencar em 3 dispositivos os seus 3 princípios gerais de pagamento. No Código 16, esses princípios estavam meio perdidos, um na obrigação de dar coisa certa, um no pagamento. Ele reuniu 3 princípios que são basicamente os princípios dos artigos 313, 314 e 315. O 315 nos interessa diretamente para chegar no 318, que diz do pagamento em moeda estrangeira. Quando a gente lê o Código Civil e vê aqui o artigo 313 do Código Civil, que eu estou compartilhando na tela, ele traz aquela máxima antiga, muito antiga, do velho alho de proalho, invita o creditor e solve non potest. O credor não é obrigado a assentar prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Esse é um preceito antigo do direito das obrigações que faz muito sentido. O credor de determinada prestação não é obrigado a aceitar outra, só porque ele é credor daquela prestação. Então, esse artigo ele é muito interessante, tem vários desdobramentos. Se o credor não é obrigado a aceitar prestação diversa da contratada, o devedor também não é obrigado a prestar prestação diversa da contratada. O que vale para o credor, vale para o devedor. O 313, basicamente, vai dizer que o credor só é obrigado a aceitar o que contratou e o devedor a pagar o que contratou. Nem mais, nem menos, nem diferente. Somente o igual. E toda vez que o credor aceita coisa diferente da contratada, nós deslocamos esse princípio para dação em pagamento, que é exatamente o credor aceitar a prestação diversa da contratada. O artigo 313 tem uma questão muito interessante, que ele vai dizer o credor não é obrigado a aceitar a prestação diversa da contratada. Ele sumiu com uma regra que tinha no Código Antigo, que dizia diferentemente de dinheiro, não sendo dinheiro, porque o Código 16 encarava dinheiro como pagamento direto, e que se eu aceitasse dinheiro ao invés de coisa, eu não teria, então, razão de ser para a regra. Mas, na verdade, havia uma falha lógica, porque se eu tenho a obrigação de entregar uma piscina, e eu digo ao credor, ao invés da piscina eu posso lhe pagar e não entrego a prestação, eu posso ter uma mudança de objeto entregando dinheiro. Dinheiro não é necessariamente pagamento direto. Pode ser dação em pagamento, desde que eu não deva dinheiro, devo outra coisa. Se eu devo dinheiro e dou dinheiro, aí é pagamento direto. O Código 16 tinha razão. 313, portanto, é um artigo histórico e é aqueles que não muda e não vai mudar num sistema romano-germânico. Quem deve a coisa A não pode entregar nem fazer a coisa B. Esse está fechado e eu sempre dava como exemplo, uma vez que uma cliente me procurou e não podia pagar meus honorários, queria, ao invés de pagar os honorários, me dar um tapete persa. Eu não aceitei, porque o credor não é obrigado a aceitar a prestação diversa. Não recebi o tapete, nem o dinheiro, ela me deu o cano, até hoje não recebi nada, era melhor ter ficado com o tapete e aberto mão do 313, tá certo? O 314, ele traz, por sua vez, uma regra que não estava no Código 16 com essa clareza que tem hoje, é um artigo lindo, que é o princípio da identidade física da prestação, que ele vai dizer que, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível,
Não pode o credor ser obrigado a receber nem o devedor a pagar por partes. Ainda que o objeto seja divisível, o credor não é obrigado a receber por partes, nem o devedor, se assim não se ajustou. Esse dispositivo ele é importantíssimo para as obrigações divisíveis, porque ele vai dizer basicamente que o que se combinou pagar de uma vez só não se paga em parcela. O que se obrigou a pagar em ato único não se paga em parcela. Esse dispositivo, curiosamente, ele foi solapado pelo Código de Processo Civil, que prevê na execução a possibilidade do devedor pedir para pagar em até 6 vezes o crédito, desde que ele dê aquela parcela inicial, com juros e correção. E isso é uma coisa muito curiosa, porque quando saiu esse dispositivo do CPC, ainda no CPC antigo, que foi alterado em termos de dinâmica da execução, os alunos me perguntaram se na Justiça do Trabalho, o direito do trabalho também aceitaria essa quebra do 314 ou ia manter a ideia de pagamento que eu chamo em parcela única. E eu disse, eu vou conversar com os meus amigos professores de direito do trabalho, mas como eu acho que esse dispositivo, ele efetivamente facilita o pagamento e o que o credor quer, no fundo, é receber, ainda que em 6 vezes, a Justiça do Trabalho vai aceitar o fracionamento do CPC aplicado subsidiariamente. E qual não foi minha surpresa quando aconteceu isso? Porque, reparem, quando o CPC afasta o 314 e ele facilita a vida do devedor, ele também, olha a análise econômica, professor Newton, estimula o pagamento. E se ele estimula o pagamento, é bom que ele ocorra, mesmo que em 6 vezes. Mesmo porque, se o credor não aceitar o parcelamento e for começar uma execução, ela vai durar mais de 6 meses para ele receber. Então, no fundo, em termos temporais, 6 meses não é nada comparado ao processo de execução ou fase de execução, como diz agora o CPC. Então, esses 2 artigos são históricos, eles são embasadores do sistema. O terceiro, que é um dos artigos que começa a nos interessar mais, é o que consagra o princípio do nominalismo. O nominalismo está no 315 do Código Civil, em que ele vai dizer basicamente que as dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento em moeda corrente. Reparem, em moeda corrente. No caso, o real. E pelo valor nominal. Mas reparem que ele traz uma ressalva, salvo o disposto nos artigos subsequentes. Esse dispositivo, que traz, por causa do adjetivo de valor, que é nominal, o princípio do nominalismo, no fundo, ele traz 2 regras. Uma que é uma regra que assim é incrível como as pessoas em geral têm dificuldade de entender. Os valores devidos no período de pagamento não se reajustam automaticamente. Não sofrem qualquer tipo de correção. Não há incidência de juros. Ou seja, se eu receber do credor 1 ano para pagar e o valor avançado for R$1.000, daqui a 1 ano eu pago exatamente R$1.000. Mas e os juros? Não incidem. E a correção? Não há. Não há correção nem juros, porque nominalismo é nome, valor de face. Ou seja, não há acréscimo automático durante o período que eu tenho para pagar. As pessoas confundem isso com o inadimplemento, em que os juros e correção nascem automaticamente pelo 389 do Código Civil. 389. Aqui eu estou no 315. Eu não estou no inadimplemento. Tanto que, para que existam os chamados juros remuneratórios ou compensatórios, tem que haver combinado, avença contratual. Senão não há, pelo nominalismo, juros devidos no período de pagamento. No inadimplemento, são juros moratórios, é outra categoria, e esses são automáticos. Assim como a correção monetária no Brasil não é automática no período de adimplemento. Eu não quero tratar do inadimplemento, porque é outra figura, tem outras regras. Então, se eu combinar de pagar daqui a 1 ano, e a inflação foi de 0,1 negativo, ou de 30 positivo, eu pago os mesmos R$1.000 sem correção monetária. É o princípio do código. Só que reparem que o código traz um princípio e excepciona o princípio. Então, aqui tem uma coisa muito importante. O princípio do nominalismo, ele é excepcionado pelos artigos 316 e 317. E a ideia do pagamento pela moeda corrente, que é o real, no nosso caso, é excepcionado pelo 318. Na verdade, o 318
ele desdobra a regra, mas abre exceção na legislação especial. Então, nós temos duas coisas juntas no 315. O princípio do nominalismo, que o 316 e 317 excepcionam, e o princípio do pagamento em moeda corrente, que o 318 vai abrir uma brecha para a legislação especial excepcionar. Essa é a forma como o código foi construído. Tanto é verdade que o 316, ele vai dizer que é lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas. É a chamada cláusula de escala móvel. É esta cláusula que permite, inclusive, a inserção de juros remuneratórios ou compensatórios. Antes de vencer a obrigação, você vai me pagar juros, porque afinal você está com o meu dinheiro. Esses juros, nós sabemos, são devidos porque alguém está com o capital que é meu. Alguém está usufruindo do que é meu. Não são juros devidos porque eu não paguei, como no caso dos juros moratórios. São juros que remuneram, aliás, eles são frutos civis no sentido estrito. Aqui é que se fala que esses juros são o chamado aluguel do dinheiro, né, para a economia. E o 316 permite, portanto, que eu tenha juros, desde que contratados, remuneratórios ou juros também chamados de compensatórios. O 316 permite mais, permite a inserção da cláusula de correção monetária, que os senhores e senhoras viram na pandemia a confusão que deu, porque os contratos normalmente são reajustados pelo IGPM. É uma praxe contratual, não é a lei negocial. E o IGPM explodiu, o IPC, que é o índice oficial, ficou menor e todo mundo entra na justiça, todo mundo. Eu fui consultado por 50 clientes para trocar o índice, porque o índice do IGPM era demais. E eu vou fazer uma nota que não tem a ver com a nossa conversa, que aqui é criptomoeda. Eu não entraria com ações como não entrei, porque eu acho que essas ações vão ser todas julgadas improcedentes no STJ, tá? Essa troca oportunista de índice. Mas isso é outro tema que eu não vou me estender agora. De qualquer maneira, não se esqueça que no Brasil, isso interessa para o que nós vamos ver depois, o IGPM, o IPC ou qualquer índice que vocês elejam em contrato, o oficial é o IPC, só pode ocorrer com reajustes de ano em ano, porque a lei que instituiu o Plano Real, ela é clara ao dizer que os reajustes são anuais, sob pena de nulidade da periodicidade inferior a um ano. Isso tem a ver com economia, não com direito, e eu e o professor Newton lembramos bem do período inflacionário dos anos 80, que toda vez que eu faço reajuste, eu não só reajusto, eu aumento um pouquinho, eu ponho um aumento real. Então, no fundo, o reajuste é um mal para a inflação, a correção monetária é um mal para corrigir a inflação, só que gera inflação porque eu acabo sempre não só corrigindo, mas ganhando um pouquinho nessa correção. Então, desde o Plano Real, a correção no Brasil só pode ocorrer de ano em ano, nem menos de um ano e nem em periodicidade inferior a um ano, sob pena de nulidade dessa cláusula. O 317, eu não vou entrar nele, porque é o artigo da pandemia, tá? É o artigo que mereceria um outro tema, em outro curso, em outra conversa. É o artigo da pandemia, é o que permitiu a revisão contratual, é o que permite todas as revisões contratuais, é o artigo que gerou uma grande controvérsia na doutrina, e eu disse para todo mundo, se não for 317, não tem nenhum artigo do Código para revisar contrato, é ele. E hoje eu estou citado aí pela jurisprudência, e esse é o artigo da revisão contratual no momento pandêmico. Mas não nos interessa, porque o nosso tema é a moeda, não é a revisão contratual. O que nos interessa é o 318, que é o artigo subsequente, que vai claramente dizer que são nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional. Reparem que aqui o 318, nesta primeira parte, ele prossegue com a regra do 315 do pagamento em moeda corrente nacional. E vai dizer que eu não posso ter pagamento em ouro, prata ou qualquer outro tipo de metal precioso, ou em moeda estrangeira. Agora, vejam vocês como ser velho tem alguma vantagem sobre vocês que são novos. Eu lembro daquela inflação descontrolada dos anos 80, daquelas bravatas econômicas, tipo congelamento de preço, daí some tudo da prateleira, tipo plano isso, plano aquilo e plano aquilo outro, que eu já nem lembro mais o nome, porque eram tantos planos com tantas... Agora só falta o meu mouse parar de funcionar, não. Voltou. Com tantas ideias malucas
que o que acontecia naquela época? Os proprietários de imóvel, o professor Newton certamente lembra disso, tinham medo dessa inflação descontrolada. Então, o que eles queriam pôr nos seus contratos? Vamos dizer que a moeda era o cruzeiro, tá? Você paga o equivalente em dólares a X cruzeiros. O que significa isso, equivalente em dólar? É indexar, compensar a diferença entre o real e a moeda estrangeira em dólar. E se o dólar vai subindo, você nunca tem problema de inflação, nem de desvalorização da moeda, porque você vai pagar em cruzeiro, moeda nacional, o equivalente a dólares. Reparem como, senhores, isso não impede o curso forçado. Você paga em cruzeiro, mas o equivalente a 100 dólares, 200 dólares, 300 dólares. O que você fazia, na verdade? Você indexava, você compensava a diferença entre o valor da moeda estrangeira e o valor da moeda nacional. Era uma forma de proteção do credor da desvalorização da moeda. Percebam que o Código Civil não deixa isso ocorrer. Não é só que o Código Civil proíbe o pagamento em metal ou em moeda estrangeira. O Código Civil proíbe a indexação também em moeda estrangeira, para evitar exatamente que o credor se proteja da desvalorização, dizendo, você paga em reais o equivalente a 100 dólares, 200 dólares ou 500 dólares. Portanto, uma questão de teoria geral do negócio jurídico, né? O código aqui, ele não titubeia. São nulas as convenções. É aquela nulidade absoluta. É aquela nulidade que mexe com a ordem pública. É a nulidade do artigo 166 do Código Civil. É aquela que os senhores conhecem da teoria geral, que é reconhecida de ofício pelo juiz, não precisa de provocação das partes. É aquela nulidade que pode ser invocada por qualquer pessoa, porque o interesse é social, não é só do credor e do devedor. É aquela nulidade que é nulo hoje para todo sempre, não sofre os efeitos do tempo, sabe os efeitos do convalescimento pelo decurso de tempo? Não. Ela não pode ser confirmada pelas partes, não sofre o fenômeno da ratificação. É aquela nulidade que eu chamo da pior sanção civil do sistema, porque ela não comporta nenhum tipo de remédio, nenhum tipo de conserto, nenhum tipo de acerto. E, portanto, isto tudo para garantir o curso forçado da moeda, que, como eu disse no começo da conversa, é resultado ou é símbolo de soberania nacional. Esse dispositivo ele é histórico no sistema brasileiro. Eu nunca estudei se as ordenações do reino tinham esse dispositivo, mas no Código 16 elas estão aí desde 1916, portanto, há mais de 100 anos. E, portanto, o problema dessa regra é que se eu tiver alguma convenção contratual em detrimento do real de pagamento em moeda estrangeira, o que vale para a moeda estrangeira vale igualmente para a criptomoeda, para o criptoativo, se eu disser que só pode se pagar em Bitcoin, no Brasil não rola. Não rola porque é o princípio da soberania nacional. Mas quando o professor Newton e meus amigos e amigas, a gente começa a ver o café do shopping que não aceita o real em moeda viva, que não aceita a nota, eu realmente fico pensando como é que o direito vai reagir a esse dispositivo. Porque se o real não é aceito como nota, só o dinheiro plástico, será que esse dispositivo se sustenta? É uma dúvida que eu lanço aos senhores e senhoras. Agora, o próprio dispositivo, ele vai trazer exceção, não nele, mas ele diz que excetuados os casos previstos na legislação especial. Ou seja, eu posso ter pagamento em moeda estrangeira ou indexação em moeda estrangeira, desde que isso tenha autorização por lei especial, que até pouco tempo era o decreto 857 de 69. Era ele que completava o tipo civil do 318. E foi muito interessante que ano passado, quando eu fui fazer o Código Civil anotado, pois eu não tenho meu próprio Código Civil aqui em casa, eu tenho só o Prescrição e Decadência, que esse é icônico, mas o meu Código Civil não tem. Mas quando eu fui atualizar o Código Civil, eu recebi uma mensagem do Tartucci. Olha, Simão, o 318 mudou, porque saiu uma lei nova porque eu estou falando do ano passado, tá? De 21. E realmente, nós temos hoje no sistema essa lei, que é a 14286 de 21,
que tem vacatio legis de 1 ano, e como ela é de dezembro, ela não entrou em vigor ainda, porque ela tem vacatio legis de 1 ano, ela vai entrar em vigor em dezembro de 22, dezembro vindouro. Mas nós temos uma lei nova que cuidou de revogar o decreto 857 de 69 e que vai admitir, portanto, a estipulação de pagamento em moeda estrangeira de obrigações exequíveis no território nacional nas seguintes situações. Então, nós temos aqui 9 incisos, sendo que o inciso 9º ele vai dizer em outras situações previstas na legislação, para dizer que o rol daqui não é taxativo. Outras leis, outros diplomas que permitam também completam a exceção ao 318. Mas reparem que o parágrafo único do dispositivo, seguindo o Código Civil, vai dizer que a nulidade é de pleno direito. Reparem que a lei nova conversa perfeitamente com a lei geral, de nulidade excepcionadas as exceções legais. E, na verdade, as exceções legais são reclamos, evidentemente, sociais. Eu dou um exemplo. Eu posso comprar moeda estrangeira no Brasil do banco, pagando em real a moeda estrangeira. Ou seja, eu estou tendo compra de moeda estrangeira no Brasil e que eu vou ter aceitação, eventualmente, também de moeda estrangeira para comprar moeda estrangeira. Agora, essas exceções, eu não sei se vocês querem passar ou não passar sobre elas, são, na verdade, exigências do tráfego negocial. Por exemplo, se eu faço uma compra no meu cartão de crédito brasileiro no exterior, evidentemente vai ter uma indexação. Eu vou pagar em real o valor que eu adquiri em dólares, ou em euros, ou em ienes do Japão, porque essas compras foram feitas no exterior para serem pagas no Brasil. E, portanto, o que me parece do princípio do nominalismo é o seguinte. Primeiro, o nominalismo aceita as exceções contratuais da cláusula de escala móvel, que são hoje quase que regra. Não se contrata no Brasil sem pelo menos correção monetária e os juros compensatórios são uma realidade nos grandes contratos. Dificilmente alguém dá um prazo e não tem remuneração por alugar o dinheiro. A segunda questão é que o nominalismo, a ideia de nulidade de pagamento em moeda estrangeira é regra no Brasil, tanto no Código Civil como na lei que saiu ano passado. E, portanto, nós não temos nenhum abalo do sistema tradicional. E é verdade que as exceções vão se ampliando conforme o tráfego negocial exige. Isso quer dizer o quê? Que a moeda corrente não perde força, mas as exceções permitem viabilização num mundo globalizado de negócios em moeda estrangeira. Ou seja, nós temos os dois mundos que conversam. O que eu queria fechar com vocês é que me parece que o sistema está muito bem desenhado e o sistema está muito bem montado para atender ao interesse da soberania nacional sem ignorar que no mundo globalizado há negócios em moeda estrangeira feitos no Brasil e que são cumpridos no Brasil e execuíveis no Brasil. A punição é a nulidade absoluta e, portanto, ela é severa, fora das exceções legais, mas as exceções legais são tantas que a própria lei nova, que entra em vigor agora em dezembro, permite outras exceções fora dela mesma, que leis novas criem exceções sem precisar alterar a lei aprovada, que é a 14.386 de 21, com vacatio legis de 1 ano. O decreto 85769 é revogado e, portanto, aquele decreto deixa de ter aplicação legal quando da vigência dessa lei em dezembro de 22 e, portanto, me parece que as coisas fecham bem. Fecham bem nesse sentido de que a moeda está preservada e os negócios estão preservados e todo mundo fica feliz, tanto o particular como a ideia do Brasil como nação soberana. Eram essas as reflexões que eu tinha com os senhores para fazer e dizer para vocês que o que mais me anima a pensar em criptoativos é que eu fiquei pensando, professor Newton, quando, em 1990, o Fernando Collor fez aquele projeto kamikaze de congelar o dinheiro nas contas bancárias e que as pessoas entraram em pânico e que ele foi causador de danos sociais inigualáveis, que aquilo não tinha projeto nenhum por trás de nada, a não ser uma loucura de pessoas com demência. Isso tem que ser dito para a gente não esquecer das tragédias econômicas da história do Brasil,
que hoje, pelo menos com o Bitcoin, com o Ethereum e as outras criptomoedas, eu posso me livrar de governantes que fazem bravata, né? Afinal, está lá no wallet, e no wallet nem o Lula, nem o Bolsonaro, nem qualquer outro presidente vai congelar a moeda. Isso não estou fazendo nenhum comentário partidário, ele é suprapartidário. E pensar como a guerra na Rússia é sustentada pelas criptomoedas, né? Porque você congela o rublo, mas você não congela essas moedas que estão sendo utilizadas para financiar uma economia em guerra. Então é um mundo muito diferente do mundo que eu nasci, e é um mundo que gera necessidade de grupos de estudos como os de vocês, porque é literalmente uma transformação radical nos negócios, mas mais que isso, nos costumes. Quando você pode pagar em Bitcoin o seu café e não pode pagar em nota de real ou em nota de libra da rainha, é um mundo que gera desafios e, no mínimo, alguma perplexidade para a gente que estava mais acostumado, professor Newton, como o meu finado avô, a tirar um bolo de nota de dinheiro do bolso, enrolada por um elástico, e não usava cartão, porque ele dizia que cartão era para gastar quem não tinha dinheiro. Quem tinha dinheiro pagava ao vivo, em cash. Só financiava quem não tinha dinheiro. É um mundo diferente. É um mundo diferente. Mas é um mundo que fecha o velho com o novo. O código fecha com a lei nova. Isso é interessante. É um mundo que não é um mundo colidente. Não é um mundo que as moedas virtuais, elas, vamos dizer assim, afastam as noções básicas. O dia que se disser só paga com Bitcoin e não paga com real, eu posso ter algum choque. Mas elas, de certa maneira, conseguem trazer esse mundo novo sem suplantar os valores da lei, que são valores tradicionais, que são valores clássicos. Eu acho que elas... eu tenho alguma dificuldade, eu já vou falar para a Emanuele, quando eu ouço sobre o blockchain e a ideia do blockchain substituir atividades como as notariais, as cartoriais, etc., eu tenho alguma dificuldade de compreender se nós vamos dar esse salto. Não de compreender o que é o blockchain e nem de compreender o que está acontecendo no mundo. Se nós vamos dar esse salto. Se nós vamos conseguir nos livrar de velhos paradigmas. Mas me parece que as moedas eletrônicas, ou criptoativos, ou criptomoedas, elas vêm para complementar uma realidade e não necessariamente excluir a outra. Então eu sou um daqueles que acredita que o tema que vocês estudam é um tema que veio para ficar, só que gera aquela velha dúvida, né? Por que essa moeda e não aquela, né? Vamos dizer que quem comprou CDs nos anos 90, hoje está com todos encalhados, que a mídia virou eletrônica. Quem comprou LP, hoje virou vintage, talvez tenha algum valor para colecionador. Mas quem comprou CD foi para o buraco. Eu lembro das lições do professor lá de Tel Aviv, que foi um autor que eu li muito na pandemia, li muito antes da pandemia, e depois me divorciei amigavelmente dele, porque eu acho que ele errou em tudo pós-pandemia, que é o professor da Universidade de Tel Aviv, o Harari. E o Harari escreveu 3 livros que são emblemáticos: o Sapiens, o Homo Deus e as 21 lições para o século XXI. Né? E quando ele fala das 21 lições, eu repito, foi um divórcio amigável. Eu não tenho raiva do Harari, mas não acredito mais nele. Foi totalmente amigável. Não tivemos briga, não fomos a juízo, mas o Harari fala uma coisa muito interessante sobre essa transformação social, que ele diz assim: vocês imaginem os condutores de carruagem da Inglaterra no século XIX. Quando veio o automóvel, os condutores mais atentos se transformaram em motoristas de táxi. Agora, para os pobres cavalos, não teve outro destino senão virar salsicha. Basicamente, ninguém mais quer cavalo, porque o cavalo era o único meio de tração. E, de repente, para os cavalos, poucas opções sobraram. Então, eu acho que o estudo como o de vocês é esse, para a gente não virar salsicha, entendeu? Para a gente se adaptar ao mundo moderno e perceber que há um lugar para o direito, para estudar essas moedas, esses ativos, de maneira científica. Então, eu fiquei muito, muito feliz quando vocês me convidaram e estou à disposição para conversar com os senhores e senhoras sobre o que for necessário. Muito obrigado. Professor, nós que agradecemos. Sem dúvida, assistir a sua fala, assistir a sua aula é reconfortante, assim, e é engraçado como ver um professor de direito civil raiz, né? Ele abre o código, ele lê o artigo e da leitura do artigo ele consegue iluminar a gente com tamanha profundidade e com rigor científico, né? Que
que já era de se esperar, assim, sem a menor sombra de dúvidas, professor. E, assim, eu acho que foi muito importante para o grupo, para todo mundo que está nos ouvindo, né, pelo YouTube, nesse projeto de extensão, né, que é exatamente tirar um pouco do conhecimento de dentro da cadeira da USP, né, de dentro da sala de aula, e poder transmitir esse conhecimento para o maior número de pessoas possíveis, né, e conhecimento sério, de qualidade. Hoje eu estou especialmente feliz em poder ser um mero fio condutor de poder proporcionar esse momento, né, para todo mundo no YouTube, de ver um professor de direito civil, né? Eu acho que isso é de saltar os olhos, assim, quem quisera todos os alunos de direito terem milhões de professor Simão esparramados por todas as universidades. Eu acho que a gente teria um conforto maior. E eu falo isso em especial, professor, porque nós estamos passando por uma... primeiro que é a semana do Dia dos Professores, né? Então, sem vocês... sem vocês nós não seríamos nada, né? Eu brinco que cada aula que eu dou tem mais de Newton de Luca do que de Emanuele, sem dúvida, né? E além de estarmos na semana dos professores, também tivemos o parecer orientativo da CVM, em que ela classifica, né, os criptoativos, em que ela tenta, seguindo aí as melhores legislações, né, do mundo, sempre atenta, sempre buscando, né, uma conceituação, né, melhor, ela coloca, né, como ativos que representam moeda, ativos que representam utilidades, né, e ativos que representam valores, né, securities, valores imobiliários. E depois da CVM dizer o que já estava posto, né, o que a gente que estuda e que a gente que vai, que analise, que, né, busca conhecimento sempre, né, não foi nenhuma novidade o que está escrito lá, mas a gente vê um susto, né, ou do mercado como um todo, ao ver o parecer da CVM, que está dizendo apenas o que já era colocado. Então, acho muito importante a gente pensar que, embora, né, tudo esse modelo de negócio, né, possa parecer novo, né, na verdade, a gente tem um arcabouço jurídico repleto aí que consegue nos dar uma boa base, né, e regras gerais são para isso. Então, como diria a professora Forgione, né, não existiria mercado, não existiria direito empresarial sem os professores de direito civil, que carregam o piano da nossa matéria. Então, a cada aula de direito empresarial, eu tenho que agradecer muito os professores de direito civil. Emanuele, deixa eu só fazer 3 notas. Uma, aproveitar que você está dizendo e agradecer a nossa amiga minha, do professor Newton, a professora Tereza Ancona Lopes, minha orientadora e minha eterna professora. Eu não seria também nada sem a Tereza. Aliás, eu fiz o prefácio da obra dela quando eu organizei, dizendo isso. Eu sou a Tereza 20 anos depois, ou seja, isso me deixa muito grato. A segunda é que eu continuo achando que se tem lei, é melhor a gente ler o código, porque eu, de vez em quando, vou a algumas palestras jurídicas, eu ouço tanta coisa, eu falo, mas parece que isso daí está escrito no código, não era melhor ler o artigo, ao invés de ficar falando, ou parece que isso aqui está proibido pelo código, né? São nulas as convenções em moeda. Não adianta alguém falar, não, porque o ouro no Brasil, então fala de história, do ouro que foi para Portugal, mas não fala de direito. E uma terceira nota que me anima é porque a professora Paula fala sempre essa frase que você falou, muito gentil, e eu acho que é verdade, o direito privado é um elo, é um todo, e não adianta a gente estudar A sem estudar B. Se você não sabe o que é solidariedade, não estuda direito comercial, estuda direito penal, estuda direito lunático. Agora, você quer ser comercialista, você não sabe o que é um contrato de sociedade, você não sabe o que é uma compra e venda mercantil, então você não estuda direito comercial. E eu quero dizer para você, quando você diz assim, nossa, fiquei até emocionado, eu me vejo no professor Newton,
Toda vez que eu dou aula, eu me vejo em 2 civilistas, é sério. A Tereza, que foi minha professora de graduação e orientadora, e o professor Vilaça, que foi meu professor de pós. Eu, de vez em quando, eu falo assim, eu tô ficando velho igual o Vilaça. Me dá até medo, porque, assim, é tão impressionante como eles marcaram a nossa vida, que a gente não tem... É sério o que você disse. A gente vai perdendo um pouco do nosso ser, e vai ficando eles, o que é uma grande honra. Porque nós nunca vamos chegar ao pé deles. Isso tem que ser dito. Eu nunca vou ser o que a Tereza é, nem o Vilaça. Mas a gente não deixa de ter orgulho de ter esse pouco deles na gente, que no fundo é o nosso muito, né? Nossa, fiquei muito emocionado. Obrigado pelas suas gentis palavras, viu? Bom, agora acho que eu posso falar, né? É. Olha, alguns comentários. É escusado dizer, evidentemente, da minha alegria de ter ouvido o nosso querido professor Simão, com a exposição claríssima de sempre, despertando o interesse natural, tanto de quem estuda direito civil, quanto quem estuda de direito comercial, direito empresarial. Eu costumo dizer, Simão, para os meus alunos, costumava, né? Porque agora eu estou pendurando a chuteira, eu caí na compulsória agora, no dia 9, no último dia 9 deste mês, eu já entrei no grupo da expulsória. Mas eu sempre disse aos meus alunos, olha, nós, os civilistas, podem ser tão somente civilistas. Nós, comercialistas, temos necessariamente de ser tanto comercialistas quanto civilistas, né? O professor Fábio Comparato, num dos seus pareceres, ele falava que, na verdade, é todo um sistema, é um sistema único. O que não significa a inexistência do direito comercial, que acaba tendo, em vários setores, os princípios próprios, não é? Ninguém vai negar que, nos títulos de crédito, nós temos derrogação de normas que são do direito civil, não é? Ninguém pode transferir mais direitos do que tem. Primeira coisa que a gente aprende no primeiro ano da faculdade, uma regra de ouro do direito civil. Bom, em matéria de títulos de crédito, isso não é verdade, não é? Quem adquire um título de crédito de conformidade com as regras de sua circulação, ainda que o adquira non domino, torna-se o seu legítimo titular, legítimo proprietário. Bom, por aí vai, mas é claro que nós que não paramos de estudar, Simão, nós sabemos a grande importância que tanto um ramo do direito quanto o outro tem, não é? Na regulação da vida humana. Agora, que nós estamos vivendo um período muito difícil, como você expôs, toda a influência das novas tecnologias sobre o direito estão nos levando a situações de causar perplexidade, como essa que você descreveu, né? Eu quero pagar com dinheiro vivo e, de repente, dizem a você que não é possível, só com dinheiro de plástico. E, mesmo com a face da rainha, o dinheiro não é aceito. Eu vou me permitir fazer uma paráfrase. Há poucos dias, eu ouvi uma expressão que eu não sei se é bem um oxímoro ou sei lá o quê, que serviu de fundamento para uma decisão judicial em que se diz mais ou menos o seguinte: ainda que várias informações sejam verdadeiras, elas podem causar uma desordem informacional. Bom, vou fazer a paráfrase. Nós queremos pagar
com a moeda de curso legal forçado e não podemos fazê-lo. Deve ser, então, uma desordem monetária, não é? Alguma coisa do tipo, já que temos essa criação, a meu ver, tupiniquim, né, da desordem informacional, vamos aproveitar tudo isso que você disse na sua aula e vamos falar sobre a desordem monetária também, né? Bom, eu quero dizer a você que estou de pleno acordo e sofri na pele, Simão, a questão daquele plano de congelamento do período do senhor, então presidente da República, Fernando Collor de Mello, que foi devidamente defenestrado do cargo e que me recordo na segunda-feira de manhã, depois disso ter sido feito aquilo que os argentinos chamam de curralito, né? Aquele congelamento do nosso dinheiro que me deixou estarrecido, me deixou perplexo. E aí ele faz a declaração: alguns juristas estão acoimando o nosso plano de inconstitucional. Evidentemente, são inimigos da pátria. Foi isso que eu tive de ouvir, né? É isso que, infelizmente, a gente vê, às vezes, na demonstração brutal do autoritarismo. E então são criadas expressões muito estranhas, não é? Eu, durante mais de uma dezena de anos, fiquei lidando com processos. E o mais curioso, Simão, você deve ter acompanhado isso. O sujeito entrava com ação na Justiça Federal. E aí, num determinado momento, foi dito: não, mas o banco não é responsável. Isso daí, se tem que entrar contra o Banco Central. Bom, o STJ decidia assim, então nós também dizíamos: olha, tem que entrar contra o Banco Central. Aí o sujeito entrava contra o Banco Central e o banco vinha o STJ e dizia: não, não, olha, não é o Banco Central, tem que ser o banco privado mesmo. E, de repente, o sujeito ficava sem jurisdição. Não adiantava entrar nem contra o Banco Central, nem contra o outro banco. São os absurdos, né? Eu, na década de 80, escrevi um artigo que saiu no jornal O Estado de São Paulo, em que eu disse o seguinte, e eu vou me permitir citar, Simão, porque eu acho que esse artigo estaria atual, viu? Eu acho que eu diria a mesma coisa agora. O que eu disse na ocasião? Que o surrealismo, que foi um movimento que frutificou na literatura, especialmente na literatura, mas também na arquitetura, na pintura, em vários setores da arte, não floresceu aqui no Brasil. Ele passou praticamente despercebido no mundo artístico brasileiro. Bom, e aí eu pensei assim, bom, como explicar isso? Bom, a minha explicação foi a seguinte: a arte existe como um sucedâneo da realidade. Nós precisamos da arte para suprimir tudo aquilo que a realidade não nos fornece. A arte, portanto, fornece, é um substituto da realidade, né? Nós precisamos de algo mais além do que está na realidade. O Brasil não precisa de surrealismo, porque o país já é surrealista, né? Então, isso eu acho que dá para voltar a se falar agora nesses novos tempos de desordem informacional, não é? Você conta várias verdades, mas a verdade pode causar algo estranho, né? Então, a verdade... Professor, só deixa eu fazer uma notinha. Oi, É não. tão surreal que para eu ter uma conta em banco, eu preciso ter
dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, eu não tenho conta em banco. E eu pago, se não for conta salário, eu pago tarifa para o banco. Então, se eu não quiser ter conta em banco, eu não tomo café aqui no shopping. Então, eu preciso ter conta em banco para tomar o café. E se eu não quero ter conta em banco e tiver o dinheiro não compra o café, mas o Bitcoin compra. É um mundo surreal. É um mundo surreal. Então, as suas lições dos anos 80 podem ser estampadas, acho que desde 1500, do dia que aportou a caravela até hoje. Não mudou muita coisa, professor. Bom, meu caro Simão, eu queria dizer a você mais duas coisas. Uma é que você falou que está estudando aí vender, você não sabe bem como fazer para vender os seus bitcoins. Eu quero dizer que eu teria imenso prazer em comprá-los, viu? Mas acho que Bitcoin acho que eu não teria cacife para comprar, mas frações dele, entendeu? Frações do Bitcoin, eu acho que eu posso comprar. E uma última coisa, meu caro Simão, se você me permitir, quero lhe formular uma pergunta que não tem nada a ver com moeda, com criptomoeda, com criptoativos, com blockchain, com bitcoins, nada disso. É uma curiosidade literária, vamos dizer assim. Você acabou de citar um dos autores que eu gosto muito, que é o Yuval Harari, e que escreveu. Teve um livrinho também que eu li dele especificamente sobre a pandemia, né? Mas aí é uma coisa de não muita importância. É uma coisa circunstancial em razão desta praga que tivemos, né? Embora houve quem dissesse que graças a Deus que esse vírus foi criado, porque serviu para mostrar que o Estado é muito importante, não é? Bom, então tem coisas assim. Mas eu li tanto o Sapiens quanto o Homo Deus, quanto as 21 lições para o século XXI. E você me disse a certa altura que teve uma espécie de divórcio com o Yuval Harari. Então, eu fiquei curioso para saber qual dos livros ou qual foi a ideia do Harari que levou você a esse abrupto rompimento conjugal. Olha, eu quero dizer duas coisas. Eu estou rindo porque a São Francisco é fabulosa. Nós vamos falar de criptomoeda e o professor Newton quer saber as minhas razões, o foro íntimo do meu rompimento, que eu vou declarar qual é daqui a 1 minuto. Mas sobre publicar conteúdos no YouTube, Emanuele, quando surgiu a pandemia, o meu assistente, o Marcelo Cairela, falou: professor, temos que gravar aula e pôr no YouTube, porque mudou. E eu criei o podcast SimãoCast e depois o meu canal no YouTube, e eu não acho possível mais voltar atrás. Então, pegar o conteúdo da sala de aula ou do grupo de estudo e pôr para o público em geral, eu acho que não é nem um direito, é um dever nosso, como educadores de uma universidade pública que tem uma função de expandir a sua sala de aula. A sala de aula não são 50, nem 100, nem 200. São milhões de pessoas que podem querer nos assistir. Então, parabéns pela iniciativa. O que aconteceu foi o seguinte, eu vou aproveitar e contar para você a história de maneira bem rápida. Eu estava numa palestra no Porto, com o professor Fernando Araújo, nosso amigo, falando de direitos dos animais, que é o tema que eu tenho estudado. Aliás, é curioso que os primeiros julgados do STJ sobre direitos dos animais me citam. Eu que sou um civilista que nunca pensei em estudar o tema. E o Araújo faz uma palestra muito concisa no PowerPoint, em que ele põe só capas de livros sobre os temas que ele estudou. Ou seja, ele sugere uma bibliografia no PowerPoint. E eu vi lá, Homo Deus e Yuval Harari, e nunca tinha lido nada dele. Estou falando, Newton, 2016, 17. Já faz algum tempo essa história, acho que era 16. E uma amiga que estava comigo no Porto, a Gisele, entrou numa livraria e me deu de presente o Homo Deus. Comprou para ela e, curiosamente, então não li o Harari na sequência. Eu não li primeiro o Sapiens, depois o Homo Deus, depois as 21 lições. Eu li primeiro o Homo Deus que ganhei, que era o livro indicado pelo Araújo, depois o Sapiens e depois as 21 lições. E por que eu me divorciei do Harari?
amigavelmente. Porque o prenúncio, a base do Homo Deus, é que os 3 cavaleiros históricos do Apocalipse para a humanidade, a guerra, a peste e a fome, tinham sido, os 3, debelados pela humanidade e sobraram de maneira pontual. Uma guerra aqui, mas que contamina o mundo. Uma doença ali, como o ebola na África, mas que não contamina o mundo. E que essa prosperidade econômica, as guerras só pontuais e as doenças pontuais permitiam ao homem esse hedonismo do Homo Deus. Eu posso tudo, eu quero tudo e eu vou ser feliz. E ele errou, porque veio uma pandemia que mostrou que é possível um dos cavaleiros do Apocalipse em nível mundial, que paralisou o mundo todo, e pior, foi um cavaleiro do Apocalipse mundial que trouxe outro, que é a fome, porque na hora que veio a doença paralisou os meios de produção e fez gerar carestia mundial, em países ricos e pobres. Então, como ele errou por prepotência na minha leitura dele, ele partiu de uma premissa errada, eu falei, não quero mais ler. Já entendi o que li, gostei do que li, só que era uma lição datada, era uma lição pré-pandêmica. Por isso que foi o meu divórcio. Eu li, pra você ter uma ideia, Newton, quando saiu 21 lições, eu jantava aqui nos Jardins com o amigo desembargador de Recife, Jones Figueiredo Alves. O Jones disse assim, Simão, olha o que eu comprei, e tirou o livro. Eu quase arranquei da mão dele e parei o jantar para ler no jantar. Eu fiquei tão nervoso dele ter o livro que eu não tinha, que eu acordei no dia seguinte, eu abri a livraria, eu fiquei na porta, porque eu leio no Kindle, mas eu leio no Kindle menos. Eu gosto de ler no papel. Eu gosto daquela coisa de pegar o livro, sentar embaixo da árvore e folhear o livro. Newton, eu só não comprei no Kindle porque eu não ia dormir sem o Harari, eu precisei acordar e ir na livraria. Então era uma paixão assim avassaladora. E acho que ele partiu uma premissa errada. Nós estamos longe do Homo Deus ou do homem, do hedonismo ou da busca da felicidade. Nós estamos resolvendo vacina, agora nós estamos com a guerra na Ucrânia, que contaminou a economia mundial, a China prossegue fechada, então eu acho que o Harari errou. E acho mais. Ele fez muito feio de escrever o livrinho da pandemia. Ele devia ter ficado quieto, feito meia-culpa, eu errei, leiam o que eu escrevi, daqui para frente eu vou continuar falando de coisas que eu escrevi. Por isso que eu briguei no sentido de divórcio. Mas eu queria te dizer uma coisa, meu amigo, que eu preciso declarar aqui em público, porque você é um apaixonado por Fernando Pessoa, um conhecedor de Fernando Pessoa. Eu efetivamente tenho que te contar uma coisa que eu não quero acabar a conversa sem te contar. É uma confissão, vou abrir meu coração. Por favor. Eu tenho um defeito grave, e é um defeito que eu espero que não impeça a nossa amizade. Primeiro que, só um detalhe, uma nota, a sua aposentadoria, quem perde é a faculdade, não é você. Porque perder um professor de seu quilate com a sua idade, você podia dar aula até os 90, até os 100, que seria do mesmo jeito maravilhosa. Então, perde a faculdade, não você. Agora, a segunda nota que eu queria fazer é a seguinte, eu não consegui dividir o meu coração entre duas paixões de igual intensidade com relação à poesia portuguesa. Eu vou fazer uma confissão aqui, que eu espero que não acabe a amizade. Mas eu sou mais fã do Camões que do Pessoa. Eu sou tão fã do Camões, que eu sou aquele que anda por Lisboa recitando Camões. E não ter pelo Pessoa tanta paixão. Então, que a amizade não seja rompida por essa deficiência que é minha. Tá certo? Não ter me apaixonado pelo Pessoa como Vossa Senhoria fez e que eu vi lá em Lisboa. O professor Newton é sério. O professor Newton anda por Lisboa, ele recita Pessoa a cada rua. Então, é um homem que tem um potencial que eu, infelizmente, não tive, tá certo? Eu fiquei com duas paixões portuguesas. Na prosa, o Essa de Queiroz. Sem dúvida. Doente pelo Essa. Sem dúvida. E na literatura, em poesia, pelo Camões. Peço desculpas por não ter alcançado Pessoa como você alcançou, meu querido amigo. Meu querido, olha, no meu caso, já que está na moda a gente usar expressões aí do dia a dia, eu vou dizer que entre Camões e Fernando Pessoa, para mim, há um empate técnico, entendeu? Assim como você lembra de eu estar recitando muitos versos do Fernando Pessoa, eu vou lhe dizer agora aqui, sem olhar para lugar nenhum. Quando eu vejo o que está acontecendo com o nosso Brasil, e pelo amor que eu tenho por ele, pelo profundo amor que eu tenho pela nossa pátria, de tantos versos do Camões, sabe quais que me vêm à cabeça? Lá no epílogo dos Lusíadas, ele diz assim a uma certa altura,
Vou falar uma oitava só para não ser chato, para não ser cansativo. No mais, musa, no mais, que a lira tenho destemperada e a voz enrouquecida. E não do canto, mas de que venho cantar a gente surda e endurecida. O favor com que mais se acende o engenho não no dá a pátria, não, que está metida no gosto da cobiça e da rudeza, de uma austera, apagada e vil tristeza. Acho que esses versos de Camões, embora se referissem àquela aventura absurda de D. Sebastião, mas que provocou tamanha indignação no grande Camões, eu diria que estou sentindo a mesma coisa agora, quando eu vejo o nosso país dividido. O nosso Brasil está mergulhado numa profunda e vil tristeza. Então, acho que os versos de Camões servem, meu caro e querido Simão, para o que está acontecendo agora. Eu espero que nós saiamos deste lamaçal em que nos encontramos. Eu espero fortemente que o nosso pavilhão, a nossa bandeira, não mereça aqueles versos de Castro Alves, né? Antes te houvessem roto na batalha que servires a um povo de mortalha. Andrada, arranque este pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Vamos pensar que as coisas que os poetas, que os grandes poetas, tanto portugueses quanto brasileiros, escreveram, lave um pouco a alma dos nossos políticos e façam a sociedade civil brasileira reflorescer numa autêntica democracia, não nesta capenga que nós estamos ensaiando há muito tempo. É isso que eu espero, meu caro. E, Emanuel, se você me permite, já que eu estou num grupo capitaneado pelo professor Newton De Luca, talvez para poucos professores eu pudesse dizer o que eu vou dizer, mas eu queria deixar uma nota para vocês que a erudição que o professor Newton tem, que é reconhecida por todos, quer dizer, isso aí eu vou falar o óbvio, é uma coisa que eu lastimo que tenha se perdido. Eu não sei o que aconteceu nesse meio do caminho, que as pessoas pararam de ler. E eu vou mais longe, professor Newton. O Essa tem uma frase nas cartas de Inglaterra, em que ele vai dizer basicamente que um país não precisa produzir obras de arte nova ou livros novos. Basta ler e conhecer o que já foi produzido. O brasileiro, infelizmente, não lê mais, professor. Não lê mais, e eu acho que essa deficiência de leitura... E quando o aluno diz assim para mim, sabe, professor Newton, eu ando lendo só coisas jurídicas, então ele não está lendo nada, porque o jurídico é ferramenta de estudo, mas ler, não é ler. Nem o grande Silvio Rodrigues, nem o imenso Pontes de Miranda, nem o genial Ascarelli. Claro. Você consulta, você conhece, mas ler é ler literatura, é ler poesia. Eu fico assim, com o coração realmente em júbilo de ouvi-lo e de poder dividir com esse meu querido amigo, esse meu mestre, os mesmos anseios, inquietudes e algumas tristezas. Muito obrigado pelo convite mesmo, de coração. Eu que agradeço. A Manoeli está pedindo a palavra. Diga, Manoeli. Professor Simão, nós que agradecemos, assim, por toda a exposição. Realmente, o professor Newton, para mim, é uma figura icônica, assim, né? Tá
está quase como num pedestal, assim. Meu orientador é sensacional, e embora ele esteja na expulsória, eu vivo brincando com ele que a USP não pode perdê-lo. A gente tem, né, na pós-graduação aí a possibilidade de continuar a docência como professor sênior, mas eu já também disse para ele que eu vou dar um tempinho para ele descansar, coitado, porque ele está cansado, então ele precisa descansar um pouquinho agora do tribunal, descansar um pouquinho da USP, depois eu volto aqui, não corre não. Então, sem dúvidas, a gente vai continuar com as lições do professor Newton, que são de suma importância. E o professor Simão falou uma coisa agora que eu acho muito importante, e tem tudo a ver com o nosso grupo, né? Tem tudo a ver com o que a gente busca aqui no Instituto CriptoJus, que é a ideia da leitura, né? A ideia da leitura e do conhecimento. Se a gente não lê, a gente não consegue, a gente não adquire a capacidade de interpretar, é praticamente impossível que a gente consiga entender o universo jurídico, ou entender o universo como um todo, né? Principalmente o universo jurídico. Então, no meio desse emaranhado de novos modelos de negócio que nós temos aqui no nosso instituto, estudado e revisado e revisitado, é extremamente importante que a gente passe por conceitos. E é tão importante, né, que algumas perguntas, né, que são colocadas aqui para a gente sobre o tema, são perguntas que não são respondidas, não deveriam estar sendo respondidas com olhar para hoje, elas são respondidas com teoria geral. Então, a gente tem perguntas dos alunos lá, que surgiram inúmeras perguntas sobre questões que envolvem teoria geral. A gente tem perguntas do público em geral no YouTube, que vieram aqui no chat do YouTube perguntar, colocar aqui suas dúvidas para o professor Simão, e eu acho que o objetivo do grupo é esse mesmo, que a gente tenha essa possibilidade. Então, eu gostaria de se o professor Simão tiver um pouquinho mais de tempo para perguntar à vontade. Eu só queria aproveitar para dizer para vocês que eu ando lendo esse livro, eu já li um capítulo, que eu gostaria de indicar, viu? Eu acho que esse livro aqui vale a pena. O autor é o Jorge Caldeira, e o livro chama Eu Li o Mauá, que é o empresário do Império. O livro é esse aqui, ó, A História da Riqueza no Brasil. Já que nós somos um grupo de criptomoeda, criptoativo, esse livro é um livro seríssimo de pesquisa do Caldeira, que vale a leitura complementar para vocês que gostam. Eu li só o capítulo da Colônia, eu não li o Império e não li a República ainda, mas é um livro absolutamente incrível para reler a história econômica do Brasil. Fica a dica e estou à disposição para as perguntas. Muito obrigada, professora. Eu vou passar para os meninos que estão lá ao vivo. João, por favor. Professores, em primeiro lugar, obrigado. A gente já sabia quando começou esse encontro que são duas mentes assim de poder intelectual que eu acho que a gente não teve igual aqui no grupo em nenhum outro momento. E a gente está extremamente honrado não só por ter a presença dos dois aqui, mas de ter simultaneamente para ter justamente esse debate, esse encontro entre os dois. Então, além de agradecer a apresentação e a própria exposição aqui que o professor Simão fez da parte mais técnica do código, agradecer esse evento cultural mesmo que nós tivemos aqui. Muito obrigado. Foi uma coisa rara que a gente valoriza muito aqui no grupo e que foi um espetáculo. A gente realmente só tem a agradecer aos dois. Também com relação assim, a perguntas, eu particularmente teria literalmente infinitas perguntas para fazer para o professor Simão, mas eu vou até priorizar. Infinitas, aí já é um pouco demais. Vamos limitar, porque infinitas, aí a coisa... Aí nós temos que dormir. Mas, assim, algumas perguntas pode vir. Não, perfeito, professor, pode deixar. Eu vou até privilegiar o pessoal que está aqui presencialmente e os colegas que estão na reunião, que são também presença frequente aqui no grupo. E primeiro eu queria chamar a Maria Paula, que ela queria fazer uma pergunta para o senhor. A gente está com um setup meio estranho aqui, a gente só vou trocar de cadeira aqui para ela poder fazer pergunta, professor. Fique à vontade, só deixa eu dizer uma coisa, as perguntas têm uma regra, o que eu não sei responde o professor Newton, ele fica subrogado
nas respostas que eu não souber. O professor Newton responde por mim, advocare. Imagine. Não apoiado, viu, Simão? Não apoiado. Sobre esse tema, você está absoluto. Obrigado, professor. A minha questão é a seguinte: quando a gente pensa em formas alternativas de pagamento, em especial na recusa do dinheiro físico, que é o usual, você pensa na exclusão de um grupo. E você pode me dizer, mas quando alguém vem pagar com uma outra moeda e você não aceita, você também exclui. Tá, só que você exclui um número pequeno de pessoas. Há muita gente que não consegue manobrar outras formas que não o dinheiro físico. E o que fazer com isso, sendo que o país não tolera, a Constituição não tolera a exclusão de maneira tão escrachada. E pior, se você pensa num pagamento somente em criptomoedas, é um investimento de alto risco. Como é que você vai exigir que pessoas invistam desse modo, que elas conheçam o bastante para fazer isso, para simplesmente fazer uma compra comum? Se você permite que um comércio faça isso, você permite que todos façam. Então, será que não... Como é que a gente não exige um modelo híbrido? Por que a gente não está exigindo que, se for para aceitar a forma alternativa, pelo menos você não recuse aquele que quer pagar do modo tradicional? Na verdade, a conversa é assim. Por que não aceitava cheque naquela época? Porque há um risco do cheque sem fundo. Por que o estabelecimento não aceita dinheiro hoje em dia? Porque há o risco do assalto, o dinheiro vivo, né? De alguém chegar com uma arma na cabeça e assaltar. Mas há um fato, né? A minha mãe tem 75 anos, assim como o professor Newton, e está longe de ser idosa, mas ela prefere pagar em certas situações com dinheiro. Agora ela ficou fã do tal do Pix. Eu estou até preocupado, porque eu acho que ela vai quebrar tanto Pix, todo dia fazendo Pix, ela ficou fã. Mas eu, por exemplo, não uso Pix, por uma razão simples. Eu sei que o Brasil é um país inseguro. Furtam o celular, roubam. Eu não tenho Pix. Para mim, Pix é uma coisa que eu ignoro. Só que daqui a pouco eu não vou poder ignorar, porque sem Pix no celular eu não vou poder pagar nada. Só que eu saio com o celular e sou sequestrado na rua e faço Pix com uma arma na cabeça, e daí o banco não vai me pagar. Então, quer dizer, nós vivemos um país que é um país estranho. É um país que não fornece segurança, não fornece educação, não fornece saúde. Você não pode pagar com dinheiro café no shopping. Quer dizer, é uma coisa que não se explica. Porque pelo menos eu acredito que na Inglaterra, como o furto de celular em Londres é baixíssimo, você pode ter o tal do Pix no celular, ou tal, as pessoas têm cartão no celular. O dia que eu tiver cartão no celular, sou outro. É um ET que assumiu minha posição. Porque isso aqui é um país inseguro. É um país de sequestro. Vocês viram o índice de tiro e morte que está tendo por causa de assalto, por causa desse Pix? Então, que país que é esse que nós vivemos? Um país hipócrita. Não aceito dinheiro, eles querem Pix, só que eu sou morto na rua porque eu tenho celular com o Pix. Então, quer dizer, eu concordo com o que ela disse. Isso aqui é uma loucura. Eu vou pagar com Bitcoin, mas não posso pagar com uma nota de R$50. Quer dizer, isso não existe. O curso forçado da moeda é fator de inclusão de quem tem direito de não querer ter conta em banco, quem tem direito de não querer saber trabalhar com cartão nem com Pix. Só que, assim, ou a gente vai ter uma rápida participação do poder público que fala ou você aceita dinheiro ou fecha a sua loja, porque o dinheiro é a moeda corrente, ou nós vamos viver num mundo com Pix e sequestro relâmpago por causa de Pix. Assim, eu acho isso. Eu acho inaceitável a gente trabalhar com um conceito suíço de segurança no Brasil. É inaceitável. Eu não sou obrigado a ter Pix. E o dia que eu tiver que ter Pix, eu fecho tudo e mudo para Lisboa. Porque lá eu posso ter celular com Pix. Porque lá eu não sou sequestrado nem me matam por causa do Pix. Então isso aqui não é Suíça. Tá certo? Então, essa coluna falou o perfeito. Nós não temos lei suíça no Brasil, porque a Suíça tem lei suíça. E nós temos também que considerar, em relação a moedas e criptomoedas, uma terceira figura que está em vias de aparecer aí nos nossos modelos de negócio, que é o real digital, né? Que é a nossa moeda, sim, de curso forçado, mas digital. Então, eu acho que todas essas questões que o professor está levantando, elas vão saltar aos olhos ainda mais, né, com a entrada do real digital. A gente tem mais perguntas aí, Jean? Levantou a mão, né?
Eu levantei, vou ser bem breve aqui, eu não sei se o João quer passar para privilegiar alguém que está aí. Então, é rapidinho e é bem em linha do que a professora Emanuele já contextualizou, que é com relação ao real digital. Hoje o Banco Central vem explorando, né, e testando projetos e aspectos operacionais com relação ao sistema do CBDC, né, que é o real digital. E aí, nessa linha que o professor trouxe da análise taxativa do Código Civil, que eu acho que foi muito interessante, porque a gente está acostumado a olhar muito a legislação quando a gente está dentro de um ambiente empresarial sobre a ótica tributária e acabamos esquecendo de olhar o que está no Código Civil, né? Enfim, que eu acho que é a primeira matéria que a gente aprende na faculdade. Então, foi muito interessante, quero parabenizar aqui ao professor Simão e a todos os professores pelo Dia dos Professores também, mas a minha pergunta seria nesse sentido: como o professor vê a inclusão do CBDC, do Real Digital, e a redação do 318, que o professor expôs, de ter uma única moeda nacional, né? De não converter a moeda estrangeira aí. O Real Digital não é uma moeda estrangeira. Nós estamos falando a mesma coisa. O Real Digital é real na forma digital, então é real. Então o curso forçado está atendido. Ou seja, o dinheiro não precisa ser físico, né? Eu não preciso como essa caneta que ela é física, tá certo? Então não há nenhum problema com o curso forçado. É real e é digital. A única preocupação que eu sempre lanço é quando o governo proibiu o imposto de renda prestado em papel e obrigou a ser eletrônico. Quem não tem computador, não sabe usar computador, tá lascado, porque tem que declarar a renda e não tem mais o papel para preencher, o que eu nunca entendi. Que o governo podia ter deixado em papel para alguns poucos, que são os que precisam, e liberado para o resto digital, como todo mundo aprendeu. Então, novamente, se o real for digital e eu não for obrigado a usar o real digital, porque eu posso continuar usando as notas que tenha lá o lobo, o guará, que tenha lá a arara, eu não tenho nenhum problema. O dinheiro ficar virtualizado, digitalizado, não é outro dinheiro e nem impede que eu use o papel. Agora, me preocuparia muito se um dia o dinheiro de papel fosse proibido em detrimento do digital. Por quê? Porque daí o digital é dinheiro, é real, então está no curso forçado, não é contra a legem. Só que me parece que é ignorar uma qualidade histórica. O dinheiro sempre foi material. E não me parece que o Banco Central deva ou o governo possa nos obrigar. Eu acho que é um too much. Mas o dinheiro digital é dinheiro e não afere o Código Civil e tá tudo no jogo. O jogo está em ordem para as regras que nós temos hoje. Legal, obrigado. Professor, queria aproveitar e fazer uma pergunta ainda nessa mesma linha. Nos últimos anos, cresceu o número de instituições de pagamento que oferecem contas bancárias... Opa, tá olhando para a câmera errada. Para a câmera nenhuma, melhor dizendo. Contas bancárias e até cartões de crédito sem anuidade, e facilitaram muito a bancarização de pessoas que não conseguem acessar um Itaú, um Bradesco, que são instituições que acabam cobrando uma taxa maior, mesmo que ofereçam alguns serviços de seguranças mais personalizadas. Queria perguntar como o senhor acha que vai ser daqui em diante, né, se um Nubank ele é necessário para fazer essa transição completa, né, porque qualquer um consegue ter sem grandes problemas, né? Basta ter um smartphone o mais simples possível que já consegue acessar essas instituições e ter uma conta, né, com processos de verificação bem simples e práticos. Ou o senhor acha que mesmo assim é necessário ainda ter o dinheiro de papel, que ele tem alguma função, alguma importância? Essa pergunta é maravilhosa. A primeira nota que eu faço é que existem dois perfis que são refratários à tecnologia. Os mais idosos, que não podem ser alijados do consumo ou dos seus gastos por serem idosos e nem podem ser obrigados a conhecer o Nubank e nem podem ser obrigados a terem telefone celular, smartphone. Não podem. Isso é injusto hoje, 2022. Pode ser que em 2122 já seja uma realidade que inexista. Então, hoje nós temos um problema dos idosos com a tecnologia e é extremamente cruel exigir que o idoso tenha Pix ou que o idoso tenha o real digital ao invés do real em papel, porque o idoso tem direito de ter o papel, como sempre teve. E o segundo, que são pessoas de baixa renda que não conhecem o Nubank. É verdade que eu posso citar
a minha empregada que trabalha em casa que tem o Nubank. É verdade. Mas isso é um processo. E esse processo não pode ser atropelado. E o que eu acho que acontece hoje no Brasil é um atropelo. Exemplo, a Receita proibir em papel a declaração de renda. Nós vamos forçar a evolução ou a mudança. Vou dar um exemplo para vocês. O processo eletrônico, vocês já pararam para pensar? As pessoas não pensam isso. Que o processo judicial eletrônico jogou no limbo uma série de advogados e advogadas, mais velhos ou mais humildes, que digitavam e datilografavam suas petições, iam ao fórum, e eles foram excluídos do trabalho, porque não tem como trabalhar sem o processo digital. Eu vou dizer para vocês, e eu falo isso do coração, eu tenho 48 anos, tá? Eu me recuso ao processo digital. Eu me recuso. Eu tenho no escritório quem assine, quem faça. Eu peço para pôr em PDF, eu leio o PDF, eu não peticiono digitalmente, eu não assino digitalmente, eu faço audiência, porque o digital aí não é digital, é abrir uma câmera e conversar. Eu faço sustentação oral, mas assim, aquela ideia de ter uma assinatura eletrônica para peticionar, eu me recuso. Eu acho que eu tenho o direito de não estar nesse mundo. Então, sabe o que eu acho, meninos e meninas? Que nós estamos sendo atropelados por uma ditadura da tecnologia e que não é necessariamente assim que poderiam ocorrer as coisas. Eu acho que as coisas podiam conviver simultaneamente sem grandes tragédias, tá? E, portanto, eu admito que daqui a 50 anos, quando eu estiver morto, os que tiverem hoje com 10 já acostumaram que está tudo no celular, e com o Nubank, com o C6 e com esses bancos alternativos, e que tudo esteja resolvido. Mas eu não acho que hoje, na transição, a gente possa ser obrigado. Eu não acho correto, civilizacionalmente, obrigar uma parcela a ser excluída porque não se digitalizou num momento de transição. Eu acho que isso se respeita às minorias. E é engraçado, professor Milton, quando fala em respeito à minoria, fala as minorias raciais ou as minorias por orientação sexual, mas ninguém pensa nas minorias que são info-excluídas. Isso parece que não existe. Ninguém quer enxergar esse tipo de coisa. Então, não me parece correto nem justo que a gente exclua uma parcela dos brasileiros para que essa corrida tecnológica chegue antes. Deixa chegar no seu tempo. Deixa esperar 10, 20, 30, 50 anos. Não acho que precisa ser assim. Mas parece que eu vou ser vencido. Parece que em breve vai acabar o papel moeda, vai acabar tudo, eu vou ter que ter no celular tudo, ser sequestrado, relâmpago, e depois entrar com ação contra o banco e contra o governo que não me deixa ter dinheiro vivo. Eu não sei. Eu acho que é o caminho que nós estamos trilhando. Um caminho trágico. Calma, Sim. professor, sem a tragédia agora. Eu tenho mais uma notícia. Eu estou portadora das notícias aqui para o professor Simão, que daqui a pouco ele vai me bater virtualmente. É uma última fase do Open Bank também, né? E a última fase do Open Bank, que é o processo que a gente está passando agora, o objetivo dela é que novos modelos de negócio passem a integrar esses sistemas de pagamento, esses meios de pagamento, e não necessariamente serem bancos, né, ou serem fintechs, mas eles vão executar essas transações de pagamento. E a última fase do Open Bank é que a gente consiga ter essa integração desses novos agentes. Que toda tecnologia também traz os lados positivos, professor. Não vamos trazer tanto... Não, eu concordo com tudo, e assim, é curioso. Eu, como tenho uma vida em Portugal e uma vida em São Paulo, lá eu estou completamente online no celular, com tudo, e faço tudo pelo celular. É que aqui nós vemos um país difícil. E nós vemos um país que você hoje em São Paulo, vocês sabem disso, não pode sair na rua com o celular. O índice de assalto, não estou dizendo morte, não, só para furtar o celular, é enorme. Então, eu acho, viu, Emanuele, que eu não sou um pessimista, mas eu sou um cara cauteloso. Eu só acho que se a gente... Bom, eu vou contar uma coisa para você, então, já que você me fez essa brincadeira, essa provocação. Eu era o cara que foi o último a ter Bankline. Eu fazia tudo no cheque. Eu ia no banco com cheque para fazer pagamento. Um dia o banco devolveu todos os meus cheques. E no mês seguinte devolveu todos os meus cheques. Daí eu liguei pro gente e falei, mas por quê? A assinatura não converte? Ele falou, não, porque o banco resolveu, como você é o último cliente que paga com cheque, nós vamos devolver tudo até você aderir ao Bankline. E eu fui obrigado a ter o banco no computador, porque ele me disse, você é o último dessa agência. Ninguém mais vem pagar. Então, tudo bem, eu sou um dinossauro do Jurássico. Mas, de qualquer maneira, eu sou fã da tecnologia. Eu só acho que nós temos que viver a tecnologia no país que nós vivemos. Entender
que é um processo. E que é um processo que me parece também, Manoel, que para as pessoas mais velhas e para as pessoas mais humildes, ele exige um pouco mais de tempo. Ele não pode ser afogado, não pode ser precipitado. Eu acho que não deve, mas que é inevitável que esse processo, claro, caminhe. Se a gente pensar lá atrás, a moeda era o sal, antes de ter moeda, tá certo? Hoje nós temos os criptoativos, claro, mas eu acho que tem que ser um pouco mais devagar. Acho que nós estamos nos precipitando, talvez, no ritmo. A gente pode deixar as coisas evoluírem no seu tempo. É verdade, Simão. Eu estou fundamentalmente de acordo com você, irrestritamente de acordo com as várias colocações que você fez e com as suas aflições mais íntimas, viu? Bom, eu não sei se ainda há pergunta, mas eu vou encerrar minha participação aqui dizendo o seguinte: até agora também fiz queixas bastante ásperas em relação a coisas que acontecem que, a meu ver, erradas. Então, eu vou me permitir agora acabar com uma espécie de uma piada. Não é? Em 2002, um jornalista foi entrevistar o Chico Anísio e perguntou para ele assim: escuta, mas você acha então que o Brasil inventou a corrupção? E Chico Anísio, em 2002, no final do ano de 2002, respondeu para esse jornalista, o repórter, agora não me lembro mais, eu sei que o nome dele era Formiga, e ele disse o seguinte: não, é claro que o Brasil não inventou a corrupção, de jeito nenhum, mas foi o país que inventou o perdão para ela. Né? Então é isso. É com esta piada do Chico Anísio, eu não sei até que ponto era piada ou não, que o saudoso humorista nosso respondeu à questão da corrupção no Brasil. Bom, então eu encerro minhas palavras, Simão, agradecendo mais uma vez a sua extraordinária colaboração. Você deve ter sentido que o grupo aqui não é daqueles que não procuram saber, muito ao contrário. São jovens que querem saber, querem estudar. E é isso que me anima ainda a pensar no tal professor sênior aí, que é a que fez referência a Emanuele. Né? Quando a gente vê que pelo menos uma parte da nossa juventude, que eu quisera que fosse a maioria, mas não sei se é maioria, quero crer que não, realmente se esforça por buscar cultura, por buscar o saber dos nossos literatos, dos nossos filósofos. Ainda hoje, numa aula de manhã, junto com a Emanuele, eu lembrava aos alunos tanto o Ortega y Gasset quanto o Cotir, falando que o homem, em determinado momento, por mais jurista que ele seja, ele se sente meio perdido e precisa necessariamente voltar-se à filosofia. É isso que eu estou... Acho que com o passar do tempo, Simão, a gente fica procurando respostas certas durante décadas, né, como professores de direito. Mas depois que você ficar velho, você ainda está longe disso, é claro, você vai ver que a gente começa a se preocupar mais com as perguntas do que com as respostas. Né? Quais as perguntas que devem efetivamente ser feitas. E então é isso. Mais uma vez, meu caro, muito obrigado a você e entenda bem, esse meu muito obrigado não é aquele muito obrigado que consta da primeira parte do Tratado da Gratidão do Santo Agostinho,
né? Ele falava que há 3 níveis de gratidão. Há o nível superficial, o nível intermédio e o nível profundo. E aí é interessante um professor de Portugal fazer essa análise de que no inglês e no alemão, quando se diz thank you ou zu danken, né, se está agradecendo no primeiro nível, no nível superficial. E que nas línguas europeias, de maneira geral, se agradece no segundo nível. É o nível do reconhecimento. Eu lhe dou uma mercê. E daí que vem merci em francês, gracias em espanhol e grazie em italiano, né? Porque eu lhe dou a minha graça. E aí ele diz, ao que eu sei, só na língua portuguesa é que nós temos o terceiro nível da gratidão. É o sentido do vínculo, de estar comprometido, de estar obrigado. E é então nesse terceiro sentido da gratidão, no Tratado de Santo Agostinho, que eu simplesmente digo a você, muito obrigado. Eu fico muito emocionado, viu, professor Newton? Muito obrigado, senhor. Essa semana, esse mês passado, nós perdemos um grande amigo, o professor Magalhães Gomes Filho, de Processo Penal, que era um desses professores que faziam a diferença. Então, eu fico muito contente mesmo. E em outras oportunidades voltamos, porque esse direito que você está estudando não acaba, esse tema não acaba. E o direito civil resolve muita coisa. É impressionante como às vezes a gente também foge do direito civil para falar o que o direito civil já fala. A gente cria grandes teorias para voltar nos romanos. Nós estamos aqui para isso. Muito obrigado pelo convite e falar para vocês foi realmente muito prazeroso. Eu quero te dizer, professor Newton, que eu estou lhe abraçando virtualmente, mas em breve quero abraçá-lo fisicamente, que tenho saudades do convívio pessoal, viu? Um grande abraço e muito obrigado pelas gentis palavras. Muito obrigado mesmo.